paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. O título diz assim: exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Louvado seja Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação pelo qual o Senhor Jesus tem me chamado. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também vou-la revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos, segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui nesta palavra, em Filipenses 3, Paulo está nos exortando a guardarmos, a se guardar dos maus obreiros. Hoje em dia nós vemos tanta religião, tanta confusão, no meio da religião, e Paulo ele nos adverte, nos exorta para que nós venhamos tomar cuidado, para que nós não venhamos se prender ou ficarmos olhando para isso, mas que nós venhamos olhar para Jesus. Lógico que nós estamos aqui neste mundo, nós podemos ver, mas nós não podemos ficar paralisado, fixado somente nisso, mas nós temos que desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado e Paulo nos adverte sobre isso, para que nós não venhamos ficar olhando para os maus obreiros, para as falsas religiosidade, para as falsas doutrinas, mas que nós possamos prosseguir em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus queridos amados, prossiga para o alvo. E a palavra do Senhor nos diz assim, que para nós deixarmos, ali em Hebreus 12 fala que nós também precisamos deixar todo o passado, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que tão de perto nos rodeiam, e nós precisamos também tirar todo o embaraço da nossa vida, todo o pecado que traz peso contra as nossas vidas. E o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, o que ele mais tenta é fazer isso para a minha vida, para a sua vida, para que nós venhamos se embaraçar com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo e esquecermos que existe um Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que já conquistou para nós ali na cruz do Calvário, mas só que para isso nós também precisamos prosseguir em frente, olhando para Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, aquilo que Ele já fez por nós. Então, todos nós estamos nesta corrida. Louvado seja Deus. Paulo, ele demonstra a salvação como uma corrida. Os atletas do mundo correm para ganhar uma coroa corruptível, que destrói, Mas nós, atleta de Cristo, nós corramos para alcançar uma coroa incorruptível. Louvado seja Deus. Uma coroa que Jesus tem preparado para nós, está nos esperando, nos aguardando para que aquele grande dia, onde um dia nós estarmos para sempre com o Senhor Jesus, Ele nos dá a coroa da justiça. Louvado seja Deus. Então, meus amados, lógico que nós estamos nesse mundo, nós olhamos as coisas que estão acontecendo aqui, mas nós não podemos ficar paralisados, fixados, só olhando nisso. Nós precisamos olhar para o Senhor,
Olhar para Jesus, aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário e prosseguirmos em frente. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar, nos instruir, nos exortar todos os dias, todo momento. E nós precisamos olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, aquilo que Ele nos ensina e praticarmos. Não somente olhar, mas também nós precisamos praticar. Não podemos ficar paralisados na mesma situação, porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos haverá apostasia. Muitos se apostatarão da fé, olhando, para o pecado, vivendo no pecado, olhando para trás, querendo voltar para trás, querer ficar no mundo paralisado, pecando, fazendo coisas que não deve. Mas Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos prosseguir em frente. Não podemos ficarmos paralisados, presos no passado e no pecado. E aqui em Filipenses, eu não resumo para nos focar na vida eterna em Cristo Jesus e abandonando a autossuficiência religiosa, que muitos têm uma religião e acham que já é suficiente. Acha que já é suficiente ter uma religião, já acha que é salvo, e não é bem assim. Nós precisamos olhar para o Senhor e correr a carreira que nos está proposta. Não podemos ficarmos parados. Aquilo que Deus tem nos ensinado, nós precisamos passar e ensinar para outras pessoas, para que outras pessoas também venham a ser alcançadas nesta corrida da fé. Louvado seja Deus! E nós precisamos correr com perseverança e esperança na glória futura. Aleluia! Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, e para sempre serás louvado. Quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estamos, ó Deus, na tua presença, mediante a tua palavra, Senhor, que é fiel, que é verdadeira, Pai amado, e não volta para nós vazia, meu Senhor. Guarda, cuida, proteja cada um de nós, Senhor. Guarda minha vida, minha família, meus irmãos, o seu povo na face da terra, Senhor. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos prosseguir em frente, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ajuda cada um de nós, Senhor. Sabemos que somos tão falhos, carentes da tua infinita misericórdia, Senhor. E a tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dá um dia de bênção e de vitória na presença do Senhor, em Cristo Jesus. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Shalom.